Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. E nessa feita, eu quero aqui ainda comentar sobre uma questão que alguns amigos me perguntam, principalmente os amigos lá do @Falando de Bíblia Oficial, que é a nossa página no Instagram, e é sobre o pastor Raik Carmelo, que há 16 anos já prega no Brasil e fora dele, e que tem se destacado pela sua oratória, pelo seu jeito diferente de pregar e com conhecimento. Trabalhando o campo das ideias, eu sempre digo que quando um pregador ele aparece de forma diferente, ele tem algo para poder destacar em si mesmo, para que o público fique preso a ele para ouvi-lo. E ele conseguiu, ao mesmo tempo, puxar as pessoas para despertá-las a lerem a Bíblia e, ao mesmo tempo, ele denuncia de uma forma indireta, ou quase que imperceptível, pelo menos para ele, mas para quem está de fora está analisando, e aqui a gente trabalha o campo das ideias, trabalhando o campo das ideias, é a fraqueza de alguns púlpitos locais. Porque quando ele convida para a pessoa entrar na história bíblica que ele está pregando, alguns não conhecem. Uns falam que Elias perdeu o propósito, o outro que ele convidou falou e não falou nada, e ele até fez uma brincadeira que parecia até filho da Dilma, não é verdade? Agora, ele foi aqui pregar na Assembleia de Deus Recomeço em Itaboraí, numa grande liderança, essa igreja que é presidida pelo pastor Hélio Joaquim, que é pastor, é pregador, é conferencista e também escritor e advogado. Gente boa demais. E rapaz, o pastor Hélio Joaquim surpreendeu. Por quê? Porque há algum tempo atrás as pessoas acreditavam que o itinerante não poderia ser pastor local, ou que ele não teria, quando eu falo não diretamente a pessoa, mas foi estigmatizado alguns pregadores itinerantes que eles não conseguiriam exercer o papel de administrador de igreja, daquele que alimenta o rebanho. E o pastor Hélio Joaquim tem se destacado por isso. E eu quero compartilhar com você agora esse momento em que, ao invés de demonstrar fraqueza num púlpito, mostra que o pastor local, sim, é um homem bíblico. E é o que toda igreja precisa ter lá no púlpito da sua igreja. Vamos dar uma olhadinha no vídeo? Confere comigo aí. A multidão ouve Jesus pregar, mas não pode seguir a viagem. Os 12 seguem. Getsemane, outro nível. Os 12 já não podem ir. Pedro, Tiago, João, vem vocês três. Porque é outro nível de relacionamento. O problema é quando você quer levar pessoas que fazem parte da multidão para sua viagem. Você coloca qualquer um que está na tua viagem no teu Getsemane. Dá sempre problema. Primeira viagem missionária de Paulo. Paulo, novo convertido, ele foi fazer a sua viagem. Ele quis levar Marcos com ele. Ele briga com Barnabé. Os dois brigaram, Marcos abandona ele. Todas as vezes que você levar alguém para o seu destino que você não é para levar, você vai ser abandonado no caminho. Você vai achar que você está contando com ela, mas na verdade, na maior dificuldade, ela vai embora sem dar nenhum tipo de satisfação. Mas na frente tenta cometer o mesmo erro. Segunda viagem missionária de Paulo, Barnabé diz de novo, vamos levar Marcos. O que a Bíblia diz que aconteceu? Paulo briga de novo com Barnabé. Por conta dessa briga, dessa confusão, não vai somente Marcos, mas vai embora Marcos e Barnabé. Quando você é alguém que tem sensibilidade para entender quem você não pode levar, de vez em quando você tem que aprender a lidar com abandonos e aprender que pessoas entram, mas que pessoas também vão embora da sua vida. Porque existem pessoas que elas só vão estar com você quando você deixar elas fazerem tudo o que quiserem na sua presença. O dia que você falar, fulano não, ela quer comprar o barulho de fulano e quer ir embora junto com ela. Viu aí, meus irmãos? Aí, quando ele convida o pregador, comumente quem está sendo convidado às vezes se atrapalha. Eu entendo que há um nervosismo, porque você está diante da noiva do cordeiro e a pessoa que está te convidando é um camarada que é estudioso, conhece bem o que fala e de repente você possa se inferiorizar por não estar no mesmo nível. Mas o pastor Hélio Joaquim brilhantemente foi lá e representou. E aí a gente fica com a palavra de Paulo apóstolo ao jovem Timóteo na primeira carta. Despertamento para a nossa juventude, para você que é pregador, para você que está começando a sua experiência como pastor local de alimentar o povo.
versículo de número 13 do capítulo de número 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Irmãos, tem momentos que a gente faz críticas pesadas aqui a algumas pessoas trabalhando o campo das ideias. Mas eu quero elogiar um amigo de púlpito que já foi itinerante, hoje é pastor local, preside uma igreja junto com a sua família. Aqui eu quero mandar um grande abraço aqui para a pastora Aliciane e para o seu filho João Hélio, e que estão lá trabalhando no rebanho do Senhor, cuidando de vidas. E eu sei da dificuldade que é começar um rebanho, tendo obra na igreja, e vamos para frente, irmão. E aqui eu quero deixar um alerta para você, porque mesmo nas atividades do pastor, tendo que apacentar, fazer gabinete, visitar, ele tem um tempo de qualidade para leitura bíblica. Ou seja, quem for pregar no seu púlpito, ele sabe o que a pessoa está pregando e sabe qual é o andamento da fala, porque ele acompanha. Eu já preguei lá também, outros pregadores também já foram lá e passam bastante pregadores lá, mas comumente o pastor Hélio está pregando para alimentar o seu rebanho. Ou seja, num tempo de festividade ele traz um amigo, e aí você vê que em muitos lugares que já rechaçaram o púlpito das Assembleias de Deus, dizendo que a gente só pregava temático, hoje tem púlpito que prega expositivo. Hoje tem púlpito que prega textual dentro das Assembleias de Deus, no movimento pentecostal. Já foi a época que a gente abria a Bíblia e mandava, escolhia uma palavra e falava um monte de coisa e não falava nada com nada. Agora, vamos lá? Cabe ao obreiro, cabe ao pregador, cabe ao pastor estar inteirado, cuidando de si mesmo e conhecendo as Escrituras. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus já nos disse: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente só erra porque há uma falta de conhecimento. Mas quando há uma maturidade e a gente entende a importância da palavra de Deus para nós e para o outro, porque antes da gente alimentar o outro, a gente precisa se alimentar por essa palavra. Antes da gente corrigir o outro, a gente é corrigido por essa palavra. E essa é a verdade bíblica. Ok? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero deixar aqui o meu parabéns para o pastor Hélio Joaquim, que no momento da sua festa lá, ele pôde também abrilhantar a festa junto com o seu convidado. E aqui está, irmão. Não é todo púlpito que é fraco, não. Não é todo púlpito que a galera fica, né? Quem era Lázaro? Com Jesus. Aí o outro gritou, era primo. Falei, meu Deus, é muito forte. E assim por diante. E aí, o que você acha? Eu acho super interessante essa interação. Todavia, continuo dizendo, em alguns locais é apenas uma denúncia, ainda que leve. Não é a intenção do pastor Raik, mas é uma denúncia de que alguns púlpitos estão fracos. Já outros, graças a Deus, estão fortes e robustecidos pela palavra. O que você acha disso tudo? Vamos pensar comigo? Deixe seu comentário aí, porque daqui nós seguimos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.